Bom, olá, muito boa noite a todas as famílias. Eu sou o Júnior, psicoterapeuta, né? Tenho pós-graduação em saúde mental e hoje, mais uma noite, no qual, dentro dessa programação que eu comecei a fazer aqui no nosso canal, né? Júnior Bonanello Terapeuta, nós vamos falar dentro do quinto princípio básico do amor exigente, que é o princípio libertador. Sobre nos libertarmos do passado, nos desprendermos dos sentimentos de culpa, dos remorsos que nós carregamos pela nossa inabilidade com algumas situações, e no qual nós precisamos entender, né, amadurecer esse sentimento para que realmente nós possamos ter uma nova vida, buscar uma recuperação, a recuperação dessa saúde mental, né, sua, a saúde, né, do contexto familiar, dentro do âmbito familiar, com o objetivo de realmente mudar o universo dessa família, adoecida por conta desse seu ente querido que sofre com a dependência química e que muitas vezes foi sofrendo, foi se descaracterizando, foi perdendo realmente o seu sentido, a família que já não consegue mais, a mãe que já não consegue mais realizar as suas pequenas atividades do seu dia por conta de tão, né, adoecida, codependente desse seu filho, desse seu marido, dessa pessoa que ela tanto ama, que se tornou um dependente químico. Então, assim, pensando dentro da recuperação, é importante eu falar sobre isso, né? É, Dentro das outras semanas, no mês de abril, falei na primeira semana sobre o amor de gente, né? E aí nas outras semanas nós tratamos sempre sobre a disfuncionalidade dos comportamentos, a doença da dependência química, padrões de comportamento, né, a fisiologia da dependência química. E agora, virando o mês, estamos no quinto mês, no mês de maio, e aí é o quinto princípio básico, né, o princípio libertador. E aí é importante a gente falar dentro desse princípio para que você, familiar, entenda, né, como que funciona, como que né, para que nós possamos realmente trabalhar esse princípio, para que nós possamos realmente entender o que é importante absorver, né, dentro desse princípio básico, desse quinto princípio, para que você, família, realmente tenha uma nova vida. Então vamos lá. Vamos começar então. O quinto princípio básico do amor exigente. Vamos lá. É o princípio libertador. E aí, né, o enunciado desse princípio, né, ele fala assim: a culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Ou seja, muitas vezes tomado por essa culpa imensa, tanto você, né, pai, mãe, ou até mesmo você que busca uma recuperação e viveu dentro do âmbito da dependência química, você muitas vezes se paralisa dentro das suas ações futuras com medo ou pela falta de se perdoar, né, do auto-perdão dentro desse contexto, de não conseguir amadurecer aquilo que você viveu no passado. Você, quanto família, mães, principalmente mães e pais, né, ficam tentando, né, colocando o dedo na ferida de buscar resposta no universo, de olhar para Deus e falar: Senhor, Senhor, o que aconteceu? Por que eu perdi? Aonde que eu perdi? Que momento que eu não soube educar o meu filho? Eu que sempre fui uma pessoa, uma mãe atenciosa, em que momento que o meu filho se tornou um dependente químico que eu não consigo entender? Entende? E aí você sofre com isso, e aí quando você precisa agora, aí você vive dentro da culpa, certo? Acompanha comigo. Você vive dentro da culpa, e aí você absorve tudo aquilo desse seu filho, desse seu ente querido, você absorve as frustrações dele, você absorve as inabilidades que ele tem com a vida dele, ele não consegue ter nada concreto, ele vive de promessas mal construídas, né, de sonhos mal elaborados, de projetos que não têm fundamento, é onde ele vive sempre se frustrando, criando vazios, e a senhora vai atrás, tentando, né, com a sua culpa, tentando resolver tudo aquilo para ele. E aí nós chamamos de codependência, que é para isso que serve esse movimento do amor urgente. Para você entender que você não tem a responsabilidade sobre aquilo que o outro faz na vida. Que você precisa olhar para você, olhando dentro desse contexto de família, por exemplo, para que você não sofra mais aquilo que o seu filho, o seu marido escolhe para a vida dele, porque não é culpa sua. E se você viver dentro de uma culpa, de uma cobrança exagerada sobre você, quem vai permanecer, quem vai adoecer, quem vai deixar de viver, muitas vezes é você. Então, olha lá, esse princípio ensina exatamente isso. A culpa torna as pessoas indefesas e sem ação.
Porque você fica se culpando, e aí quando você precisa se posicionar com o seu filho, o que você faz? Porque ele está usando droga, ele está tirando as coisas de casa, ele está vendendo as coisas dele, vendeu o celular, vendeu o relógio, some um negócio da sua casa. Muitas vezes você se sente coagida, muitas vezes você sente, né, que você não consegue impor limites, porque você ainda, mesmo que lá no seu inconsciente, você se culpa por ele estar naquela situação. E aí, com medo, né, olha lá, né, aí se sentindo indefesa, se sentindo coagida, se sentindo culpada por aquilo, você perde a sua ação. Aí você não consegue dar um posicionamento, você não consegue impor um limite para que aquela situação se interrompa, para que aquela situação termine, e aí você vive, né, sempre adiando as suas decisões. Eu vou te internar, mas daí aí por isso que é uma das falas do Amor e Gente, tá? Que eu aprendi dentro do Amor e Gente com a minha mãe. Quando o seu não for sinceramente um não, quando você não tiver certeza dele, não fale. Porque quando ele tiver a possibilidade de se tornar um sim, o seu ente querido, esse que adquiriu a doença, a dependência química, ele vai sempre te colocar onde ele quer. E até para vocês, viu, mães, que tem seus filhos, pessoal lá da Estrela da Manhã, que tem seus filhos que estão internados, pode parecer até que ele está de longe, né? Ele está longe, está dentro de uma clínica, não tem acesso ao telefone, mas ele te controla dentro de uma fala, faz a senhora se sentir culpada, faz a senhora se sentir indefesa, faz a senhora se sentir coagida. Uma simples fala, não, tudo bem, sabe aquela, né? Assume o personagem de vítima, mas não, tudo bem, mãe, é isso então. A senhora não sabe o que eu estou passando aqui, mas tá bom, mãe, tudo bem. E aí você fica culpada, você fica infeliz, você fica se martirizando, você fica se culpando, você fica cobrando até mesmo, como eu falei no início, de Deus, o porquê que Deus fez isso com a senhora e com o seu filho. E esquece de pôr o contraponto da vida, das escolhas, do livre-arbítrio, que essa pessoa, obviamente que ele pode ter, muitos sofreram traumas, sofreram abuso, né, teve situações de pais que se separaram, porém, no contexto da vida, a escolha de manter-se dentro de um uso de drogas foi dele, é dele, sempre vai ser dele. A senhora, por mais que a senhora queira modificar tudo isso, não cabe a senhora fazer isso. Né? E aí, dando continuidade aqui, eu separei algumas falas importantes para vocês entenderem e acompanharem tudo. Muitas vezes, ignorando o contexto geral, né, dos problemas, nós julgamos a quem? A nós mesmos, nos colocamos como culpados, ou muitas vezes até mesmo como vítimas da situação, falando assim, Senhor, eu sempre, né, olhando para o contexto divino, por que isso aconteceu comigo? Sempre começou tão boa. E esquece de olhar que vivemos numa sociedade extremamente adoecida, uma sociedade que normatiza o uso de drogas, uma sociedade que normatiza, né, esse contexto todo de cada vez mais a deturpação do ser humano, né, do certo, do que realmente condiz com os ensinamentos religiosos, com os ensinamentos da família, se perdendo cada vez mais. Você vê todos os dias a sociedade adoecida, uma sociedade extremamente tóxica, onde agora é uma inversão de valores, e aí vai. E aí você não tem culpa de tudo isso, você quer abraçar, absorver, né, o universo, querendo resolver tudo, e tá tudo bem, porque esse é o perfil de mães e pais, né? Muitas vezes quer resolver tudo para esse seu filho, para tentar anular e preservar ele ao máximo, mas infelizmente ou felizmente, para amadurecer, você precisa saber que seu filho ele vai ter as suas próprias lutas, ele vai ter que enfrentar os seus próprios dilemas, enfrentar seus próprios leões, e a decisão de fazer ou não fazer, muitas das vezes não está nas suas mãos, mas não está nas suas mãos. Olha lá, não somos nós apenas os causadores daquilo que não deu certo. Essa culpa não é só da senhora, muitas vezes não diz apenas pelo ensinamento, pela educação que a senhora deu ao seu filho, mas como eu falei, muitas das vezes, na grande maioria delas, a escolha que ele teve de viver aquilo que ele quis viver, sabe, aquela sensação do som da liberdade, muitas vezes foi o que ele escolheu. Né? Ora você vive se culpando, ora culpando os outros, transferindo, se vitimizando, se colocando como vítima das situações. Pare, porque você precisa realmente, né, buscar outras alternativas, entendendo os papéis, que você se culpando não vai resolver o problema. Você precisa amadurecer a ideia de que muitas das vezes foram simplesmente nada mais que isso, escolhas erradas que o seu filho fez. Né? Não tem nada a ver com os seus ensinamentos,
não tem nada a ver com a sua educação. Né? Justificamos todos os nossos problemas e fracassos na dependência do outro. Né? E aí você vai se anulando. Isso é o contexto geral da codependência. A família vai se anulando, já não consegue mais preservar um ambiente sadio, aquela família fica disfuncional, a mãe tem vergonha de sair na rua porque os vizinhos estão comentando. Tudo isso vai, né, cada vez mais adoecendo, as relações familiares cada vez mais adoecidas. E mais precisamos abandonar esse jogo. Mesmo que isso nos cause um certo desconforto. E aí eu sempre falo nos meus vídeos aqui, a vida é sobre isso, né, senhores? Né, famílias que me acompanham. Né? Muito obrigado pelo carinho sempre, tá? A vida é sobre desconforto, é entender que as coisas nem tudo está no nosso controle. Na verdade, na grande maioria delas não está no nosso controle. Nós precisamos aceitar e respeitar os processos da vida, tendo em vista que estamos com problemas no trabalho, não vamos mais justificar a causa do outro, no outro, não estamos mais nos cuidando, não vamos mais argumentar que o motivo é a dependência do outro. Sabe que quando a pessoa começa, ela já se afasta do trabalho, ela se afasta, não cuida mais dela, não vai mais no salão, não faz mais nada, não tem vontade mais de levantar da cama e fala, eu não faço mais isso porque eu não tenho mais motivo, porque o meu filho é dependente químico. Entende? Você abraçou, absorveu, né, incorporou a dor, a tristeza, a depressão e vive realmente justificando. Eu sou assim porque o meu filho é um dependente químico, porque o meu pai é um alcoólatra, porque fulano e ciclano são assim, e aí você vive de justificativo. E o que isso quer dizer hoje, dentro desse contexto do princípio libertador, é para que você realmente, no âmbito da palavra, se libertar. Você não pode mais viver culpando a si mesmo ou até usando isso como justificativa dentro daquilo que você já não tem mais interesse. Você precisa voltar a se amar, voltar a se perdoar, se libertar da tristeza daquilo que não deu certo. Porque é óbvio, né, famílias, que nem um pai e uma mãe lá no início, quando pega aquela criança no colo, vai imaginar que o seu filho tão amado vai se tornar um dependente químico. Isso gera realmente uma revolta, uma negação, negar a realidade. E é por isso que as pessoas vivem se culpando, porque não quer aceitar a realidade. Não quer aceitar a realidade. Vive se culpando. E aí, de uma forma impensável e muitas vezes impulsiva, busca realmente encontrar respostas. E as respostas, muitas das vezes, não estão em você, está no outro, naquilo que o outro quer fazer pela vida dele. Né? Entendendo, obviamente, que aquilo que eu falei aqui, que estamos vivendo uma sociedade, um momento extremamente complicado. Um mundo adoecido. Uma sociedade totalmente defasada de recursos, né? Uma sociedade extremamente corrupta dentro dos contextos éticos e morais de vida, de família, de construção familiar. E aí observamos os pontos para julgá-los e condená-los. Vamos parar de condenar o próximo das escolhas dele, vamos parar de tentar encontrar a resposta. Como eu falei, a resposta não está em você, muitas vezes, está no outro, né? Naquilo que ele tem que fazer por ele. E aí eu chego no final, né, falando um pouco para você entender sobre esses princípios éticos. O princípio ético desse mês, ele fala sobre transmitir princípios e valores, observando a possibilidade de cada membro na família e nos grupos de amor exigente. Você familiar, codependente, mãe, pai, filho, irmão, dessa pessoa que tem um dependente químico em casa, que ama um dependente químico, procure sempre nos grupos de amor exigente, tá? Os grupos de autoajuda, para você amadurecer a ideia e trabalhe a bondade, mas a bondade ela tem que começar por você. Você se libertando, você cuidando. Perdemos o crédito todas as vezes que desejamos transmitir alguma coisa, os princípios, valores, e não deram certo, não é verdade? Muitas vezes você desanimou porque você tentou tanto passar coisas boas para as pessoas e as pessoas entenderam, né? Mas, na verdade, em grande realidade de tudo, isso não é pelos outros, é por você. Quando você consegue entender o significado disso, a transformação depende de você, não do outro, você começa a entender o processo de recuperação. Aí você está dando os primeiros passos de entender o que realmente é essa bondade. A bondade ela tem que aferir primeiramente o seu coração, de transparecer realmente aquilo que você deseja viver por você. E aí esse universo todo vai se ampliando e realmente, fique em paz, o processo acontece no outro. Ele vai atingir o próximo, mas tem que começar de você. Que Deus abençoe a todos, desejo um ótimo mês do princípio libertador do amor de gente. Liberte-se da culpa, liberte-se daquilo que você passou, do passado, do remorso.
né, para que você realmente consiga dar continuidade. O processo é hoje, não amanhã. Liberte-se, viva o presente, liberte-se do passado, transmita realmente essa bondade para as pessoas, que o seu coração possa transportar amor, carinho, né, e empatia ao próximo. Uma ótima noite, que Deus abençoe e até semana que vem.